Na realidade, existe uma relação triangular, quer seja entre os pais, o conhecimento, a educação, a orientação familiar, a cultura familiar e a criança surda, bem como em relação à escola, por exemplo, os professores, o conhecimento que vai ser trabalhado e a criança surda. Essa relação triangular, ela é comum. Ela pode ser amorosa, generosa, tranquila, de construção, de formação humana, mas pode ser também uma relação de conflitos, muitos conflitos. E geralmente, diante de uma criança surda, a relação é de conflito. Primeiro, porque não se sabe comunicar. Não se conhece a língua de sinais de uma forma universal e popular. E muitos pais querem que a criança surda, por ele ser a criança, que ele se ajuste ao pai ou à mãe. E não o contrário. Que esses pais passem a trabalhar, a lidar com essa criança com um conhecimento sinalizado. Todo o conhecimento mais apresentado para a criança de forma sinalizada. O mundo para a criança surda tem que ser apresentado da mesma forma que as crianças ouvintes, sendo que as crianças ouvintes têm a audição preservada. Se for uma criança cega, ouvinte, não vai se apresentar o mundo para ele? Não vai haver uma estimulação precoce? Uma orientação de como lidar com espaço, distância, tempo, local? E a criança surda? Ah, porque viu, já garantiu? Não é assim. A surdez, a deficiência auditiva, requer uma estimulação precoce também. Então, quando estamos na escola, na relação triangular entre a criança surda, o conhecimento e o professor, esse professor ele tem que saber não apenas a língua de sinais, mas tem que saber como ensinar a essa criança. Como desenvolver nessa criança a dúvida, como estimular, como orientar, como interagir, provocar a interação do conhecimento. Mas como é que está acontecendo na realidade nessa relação triangular? Está-se a haver aqui no meio um profissional chamado intérprete de Libras. Esse intérprete de Libras, ele está fazendo, ou tentando fazer, essa mediação entre o professor e o conhecimento, entre o professor e o aluno. Mas aí é uma situação um tanto quanto perversa, porque perturba o equilíbrio do professor, da relação que deve existir entre o professor e o aluno, de empatia, de interação, de respeito, de considerar o outro. Do professor preparar o material para o seu aluno, sabendo como esse aluno aprende, como ele interage, como ele desenvolve o seu conhecimento. Daí, quando eu coloco que nessa tríade educacional está havendo uma tensão, é uma zona de conflito muito forte, isso tanto está ocorrendo na escola como na relação familiar. Então, quando vamos discutir sobre o que é que interfere a aprendizagem, nós paramos para analisar que existem fatores externos e fatores internos. Os fatores externos estão aí no ambiente, quer seja na relação familiar, quer seja na relação escolar. Mas também os fatores internos. Qual a motivação que aquele indivíduo vai ter para se abrir para a aprendizagem, para conhecer o mundo, para interagir com o mundo? Então, como trabalhar esta construção com este indivíduo, que está em processo de formação? Existem fatores sociais externos que interferem na relação. Existem fatores econômicos que também interferem na relação e que precisam ser trabalhados. Desde a motivação que leva o professor a encarar essa realidade de ter um aluno surdo em sala e aprender como lidar com esse indivíduo. Então, é uma situação que não pode deixar despercebido. O professor ele não pode estar na sala de aula sem compreender que se o seu aluno é surdo, ele tem que ter uma forma de trabalhar diferenciada. Desde os aspectos cognitivos, a forma como vai estimular, a estimulação mais visual, mais imagética, mais dinâmica, a relação com o concreto, vivenciando toda aquela situação, trabalhando, construindo minuciosamente com aquela criança, para que ela possa então despertar. Vão existir fatores políticos também, inclusive dentro da própria escola.
conflitos com os gestores, conflitos com outros colegas, conflitos com os intérpretes. Tem uma questão econômica muito grande, por exemplo, é a diferença salarial entre o intérprete e o professor. E muitas vezes o intérprete é nível médio. Então tem nível médio, tem nível superior, mas existe uma diferença salarial. E isso também gera um conflito. Muitos professores chegam e dizem: você agora assume os 3, 4 alunos sujos, são seus. E não pode ser dessa forma. Não pode ser um jogo de passa e repassa, de responsabilidade e de compromisso. Até porque existe uma distinção muito grande entre quem é o professor e quem é o intérprete. Qual o papel que cada um vai ter em sala de aula. E agora, com a formação de instrutor, então eu tenho o professor, tenho o intérprete e o instrutor. Cada um tem o seu papel. No momento em que o intérprete, mesmo sendo graduado em alguma licenciatura, mesmo sendo professor em outros espaços acadêmicos, escolares, o que seja, mas neste momento que ele está assumindo a função de intérprete, ele ali é um intermediador de um conhecimento. A função do educador, a função do formador, a função de preparar o material, de ensinar, de trabalhar a ensinagem, a aprendizagem, de trabalhar a avaliação, é do professor. E isto é indispensável, intransferível. Que fique bem claro isso. A responsabilidade do docente naquele momento não pode ser repassada para ninguém. Independente se tem 20, 30, quantos alunos estiverem na sala. O professor tem que adequar o seu conhecimento, adequar o seu conteúdo, adequar as suas aulas, adequar a forma como vai trabalhar para todos os alunos. A responsabilidade é do docente. E isso não é uma brincadeira, nem pode ser jogado com repassa e repassa, agora é todo seu. Como eu já vi, e como muitos profissionais, intérpretes que passam isso para mim. Agora o aluno é seu, se vire. Não, dessa forma não. E com relação aos fatores internos, imagine vocês como fica essa criança na relação familiar, sem construção da sua socialização, da sua sociogênese, da sua dialogênese, da sua relação de comunicação afetiva e de interação com a família, com o ambiente familiar. Então essa criança vai ter uma situação de conflito intenso, de medos, de insegurança, de falta de entendimento das regras sociais, das regras familiares, da cultura familiar, da falta de entendimento com as atividades diárias. E isto vai gerar, indiscutivelmente, conflitos. E serão conflitos afetivos, conflitos psicológicos, conflitos intrapessoais que vai levar para o resto da vida. Essa criança, ela precisa de um apoio psicológico também. E aí eu já abro o leque. Quantos psicólogos estão sendo formados para trabalhar com crianças surdas? A lei de Libras, o decreto 56/26, determinou que só na licenciatura e na pedagogia e na fono, as outras são eletivas. Como é que eu vou tornar uma pessoa, como é que vai ser trabalhar uma criança surda? Se no curso de psicologia a Libras é eletiva, isso pode acontecer. Deveria ser obrigatório, sim. É um furo nesse decreto. Tanto com os profissionais de saúde, porque só fono. E agora nós temos o instrutor de Libras, nós temos o intérprete de Libras, o professor com uma obrigação de Libras, e os demais profissionais. Assistente social, isso não poderia nunca deixar de ter na formação da assistência social também. Eu não digo para a engenharia, deixa a engenharia como eletiva, as exatas como eletiva, mas quem vai lidar diretamente com o público, assistência social, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, não poderia nunca deixar de estar. Os médicos aprenderem por obrigação a língua de sinais. Então são diversos fatores que interferem de fato na aprendizagem. Desde a origem e a estrutura familiar, do acolhimento, da língua de sinais, da interação com a criança, dos estímulos precoces, a quantidade e qualidade da relação intrafamiliar. Como essa criança vai ser acolhida, a condição financeira e o acesso à informação desta família, se vai ter apoio, se vai ter orientação de como lidar com a criança, que não é oral, e sim visual, gestual. O processo é outro. As famílias não acreditam que precisam mudar a sua forma
de trabalhar, sua forma de se comunicar com a criança surda. Eu conheço pais que dizem que aprende do mesmo jeito. Não aprende, não é assim. É preciso adequar todo o processo e todas as informações. O mundo tem que ser apresentado à criança surda. Então daí vão existir conflitos psicológicos, socioafetivos e culturais. Vão existir conflitos internos de identidade com essa criança. E quando chega na escola, vão existir conflitos também de disciplina, de comportamento, de respeito com o outro, das regras de convivência e das regras sociais, que também não foram apresentadas para a criança. Existe com as crianças ouvintes, que estão escutando todo dia, faça isso, não faça aquilo. Respeite o mais velho, respeite o ambiente, não jogue no lixo, no chão, não jogue isso, não faça aquilo. Como é que fica então com relação à criança surda que não tem esse diálogo? Então vai ser uma zona de conflito, uma zona de tensão constante. Muitas vezes chegando ao ponto de agressão. E se a criança surda vai receber agressão, se o ambiente vai ser de agressividade, o que é que ela vai dar para o ambiente? Ela vai responder com o que recebe. Depois não venham reclamar que a criança surda é agressiva. Se o que ela recebe é agressão. Se o que ela recebe não é acolhimento nem orientação quanto às regras sociais e de convivência. Como vão ser trabalhados os princípios éticos e morais do comportamento, do libido, da sexualidade? Se a criança vai só assistir filme de violência, vai trabalhar a violência, vai ser uma criança violenta. Se assiste filmes só de sexo, para despertar a sua masculinidade, a sua feminilidade, vai ser uma criança que vai buscar o libido muito precoce. Não foi apresentado para ele como trabalhar, como se lidar. Eu tenho conhecimento de jovens, adultos surdos, com 23, 24 anos de idade, que não sabem a relação de respeito para com o outro. Principalmente os surdos do sexo masculino, de entender e respeitar a sexualidade feminina. Porque eles são os machos, eles têm que ser os varões. Onde é que está a regra social para eles entenderem e respeitarem o outro lado, o direito do outro ser e ter a sua individualidade, a sua privacidade? São muitos conflitos que existem e que não têm regras. Ou melhor, as regras existem, mas elas não são colocadas para as pessoas surdas, para as crianças surdas desde cedo. No máximo, pode ou não pode. Quando crescer, o pode ou não pode passa a ser o que eu posso fazer. Tem uma situação interessante que foi dito para o jovem surdo. Não, sexo só depois de 18 anos. Pronto. Quando ele fez 18 anos, sai da frente. Porque ele queria sexo com todos, ou todas. Isso não pode acontecer. Não há uma construção da afetividade, da interação, da ligação, da relação, da energia, da sensualidade um com o outro. Não. Já fez 18 anos, agora pode. Ele pode com 18. E todas que passaram a ter 18 anos, ele também agora vai querer, vai investir, e vai buscar e vai atacar. E de quem foi a culpa dessa irresponsabilidade do ensino? Da família, da escola, de quem passou para ele, que era depois dos 18. Por favor. As regras sociais, as regras de convivência. A legislação brasileira, o que pode e o que não pode dentro da legislação, tem que ser trabalhado com a criança surda, com o adolescente surdo, com o adulto surdo. Mas não se trabalha. Quando ele coloca sinal de lei, é a lei de Libras. É o que ele diz de direito. De obrigação, onde estão as obrigações da pessoa surda? Da responsabilidade da pessoa surda? São muitos conflitos que estão aí, ó. Para isso que a nossa sociedade está empolvorosa, porque ninguém está sabendo como lidar. E uma vez que a língua de sinais é restrita, pertence só a um grupo, a um seleto grupo, de alguns intérpretes e de alguns surdos, alguns professores, como é que vai lidar com essa relação familiar? Porque essa orientação é familiar. Essa educação é familiar. Não pode jogar essa responsabilidade da educação pessoal, formativa, humana, para depois da idade dos 14, 15, 18 anos. Isso pode acontecer, continuar acontecendo. Então existe uma inadequação do ensino muito forte e uma estandardização do sistema. Vai de qualquer jeito? Não. Com o surdo é diferente. A língua de sinais tem que existir e as regras sociais também.
Não pode deixar o surdo criar sua própria lei, porque é o que está acontecendo. Fica jovem, fica adulto e determina, ele manda. O surdo pode tudo. Isso não pode continuar a acontecer assim. Mas é como está acontecendo nas escolas. Os professores não sabem como lidar. O intérprete, por sua vez, também não vai entrar no conflito. Sabe por quê? Porque ele é a pessoa de intermediação. Se ele não fizer o que o surdo quer, o surdo diz que ele é fraco, ele não presta, não gosta dele e pede para trocar. Se junta tudinho e diz que ele não presta. Como aconteceu com o surdo, pedindo porque o intérprete estava dando a questão da prova para ele na avaliação. Isso é só uma questão da prova. E quando é uma questão social, uma questão de interação, uma questão dos interesses da pessoa surda. Então, para vocês que estão fazendo o curso de instrutor de Libras, vocês precisam despertar para essa situação. E não deixar a coisa acontecer de uma livre demanda de qualquer jeito. Como está acontecendo. Sem um controle, sem uma orientação, sem uma definição do que é respeito, do que é limite, do que é regra social. Regra de convivência. Do respeito de ir e vir de um e do outro. Isso precisa ter uma parada imediata, é um corte assim, ó. Alguém tem que mudar essa realidade, que não pode continuar dessa forma. E não é segregando escola bilíngue, escola de surdo, escola especial de surdo, que isso vai se resolver. Porque está tudo acontecendo dessa forma. Sem um controle, sem uma orientação, sem uma definição e decisão de mudança. No item 8, nós vamos ver que toda criança tem uma historicidade. Tem o que aconteceu com ela desde a infância. E isso a escola precisa saber. Desde os professores, os instrutores, os intérpretes. Essa história da criança precisa ser trabalhada na escola, para que possa haver uma interação família-escola. Não pode acontecer como está acontecendo, a escola dá uma organização, dá uma regra, dá uma definição, dá um certo ensinamento, e em casa é outro. São espaços distintos. A criança vai dizer que em casa não presta. Porque aqui na escola tem surdos, tem outros colegas, vai conviver melhor, então a casa é fraco. Os pais são fracos. E essa relação, isso não pode acontecer. Isso é perverso para a relação familiar. Ainda tem autores que dizem que se a criança, adolescente, tem que se afastar da família, que a criança surda se afaste desde cedo, logo dos 3, 4, 5 anos de idade, para poder aprender a cultura surda. Isso não existe. Isso é infanticídio. Isso é perverso. Isto não pode continuar com esse discurso de intérpretes, de professores, de surdos, de criar uma cultura surda e afastar toda a família dessa relação. Não. A cultura dessa criança é a cultura familiar. E a família tem que aprender a língua de sinais e como interagir com seu filho desde pequeno, desde o primeiro dia de vida, desde o primeiro dia que descobriu que a criança é surda. Para que a gente possa ter uma sociedade saudável, harmônica, de respeito, de consideração, de interação, onde as crianças ouvintes e surdas possam conviver interagindo e sendo um grupo de harmonia, de união, e não segregado e não afastado. É preciso reforçar a cada dia e a cada momento essa situação. Até porque é necessária oportunidade de vivência. E só vai haver essa vivência se os pais estiverem juntos. Os pais têm que saber quais são as regras da escola, a escola tem que saber quais são as regras dos pais, para daí então começar a fazer essa relação. Com a criança ouvinte não precisa, porque os pais já vão procurar uma escola que seja convincente e que seja condizente com o que eles já pensam. Os pais já vão colocar numa escola que atenda à necessidade, já conversa com o professor, já diz como é que deve ser, já pergunta ao professor como é que ele está se comportando, como é que ele está indo. Mas como é que é com a família ouvinte, que não sabe língua de sinais, e uma criança surda na escola? Como é que está meu filho? Está bem. Ah, ele hoje foi agressivo. Ah, ele hoje... Tá, e só isto? Não. Pai, é preciso ensinar esta regra de convivência, porque ele está chegando aqui agressivo, assim, assim, assim. Veja como é que está sendo sua relação em casa. Que tipo de convivência, que tipo de orientação, que tipo de comunicação você está dando para seu filho? Que tipo de educação você está construindo no seu filho, formando enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto cidadão? Então a responsabilidade é muito grande dos pais,
para que eles aprendam a língua de sinais e que andem juntos os professores, os instrutores, os intérpretes, a escola, todos junto com os pais em língua de sinais interagindo, para que a criança saiba que a educação em todos os espaços é uma educação integrada, harmônica, desse sentido, e não cada lugar, ele vai escolher o lugar que melhor gosta. Ele não pode fazer isso, porque ele vai crescendo e vai aos poucos dizendo que não gosta, que despreza, e quando ficar na adolescência ele vai desprezar por completo, e geralmente é a família que ele despreza, porque na escola tem outros surdos, porque na escola tem surdos que chegam na escola para dizer que a família não respeita o surdo, que a família discrimina, tem preconceito contra o surdo. Tem vídeos na internet dizendo isto, e isto continua assim. E daí o que é que vai acontecer? A criança aos poucos vai se afastando cada vez mais da família, e vai perdendo a sua identidade familiar, a sua cultura familiar, para assumir uma cultura artificial, monocultural de surdo. Porque o surdo faz isso, mas isso não faz parte da sua identidade humana. A família tem que voltar, tem que resgatar essa relação de amor, de respeito, de integração, de união, de harmonia, de equilíbrio. É isto que tem que haver, a harmonia familiar. Então o papel, a função, a responsabilidade do instrutor de Libras é fundamental nesse espaço. Porque muitas vezes o professor até pode aprender língua de sinais, até está aprendendo em algumas faculdades língua de sinais. Mas eu lhe digo com toda tranquilidade, educação de surdos, não. Como lidar, como trabalhar, como interagir, como construir o conhecimento, como trabalhar a cognição visual, como construir a relação do conhecimento de uma forma sistematizada, de uma forma significativa, não estão fazendo. E aí é o maior pecado dos centros de formação, das universidades, das faculdades, das escolas, dos cursos de um modo geral. Estão dando privilégio, estão dando atenção maior para quê? Para Libras, para a língua de sinais. E esquecendo da questão cognitiva, da questão pedagógica e da questão andragógica das pessoas surdas. Então, quando eu trago para vocês que existe a necessidade de trabalhar vivências de como lidar com a educação da criança surda, isso tem que ser no âmbito familiar, isso tem que ser no âmbito escolar. E quem vai trabalhar isso são os instrutores, que vão construindo esse processo de interação. Os pais precisam aprender língua de sinais. Mas o que é que está acontecendo muitas vezes? As famílias entram, deixam a criança na escola, alguns pais ficam lá toda manhã ou toda a tarde, sem ter uma formação específica em língua de sinais, sem saber como educar sua criança, seu filho, sem saber como interagir com ele, sem perceber, sem compreender, sem aprender que com a criança surda, o mundo tem que ser apresentado para ele. Os pais não podem falar que aprende igual ao ouvinte. Os professores também não podem falar que o surdo aprende igual ao ouvinte. Ninguém pode ninguém pode afirmar uma aberração desta. A aprendizagem da criança surda é e deve ser diferenciada. E não só com língua de sinais, mas todo o processo pedagógico de construção estratégica, imagética, dinâmica, do concreto vivenciado, para que ele possa realmente desenvolver sua cognição e ser uma pessoa produtiva. Então a realidade é que falta acompanhamento e cooperação dos pais. Mas falta porque muitos pais não são orientados que devem fazer a diferença.